As 6 maneiras de viver que os cristãos estão adotando e que Deus reprova. Tem muito cristão que não está no mundo, mas o mundo ainda vive dentro dele. Estão dentro das igrejas, participam dos cultos, conhecem versículos, oram com frequência, mas seguem estilos de vida que silenciosamente entristecem o coração de Deus. E o mais preocupante, acreditam que estão certos. Acham que suas escolhas são equilibradas, sensatas, modernas, até maduras. Só que, aos olhos da palavra, são formas de viver que não passam pelo crivo da obediência. São posturas que até parecem piedosas, mas negam o poder da santidade. Essa geração está abraçando um evangelho diluído, que aceita tudo, contanto que não fira a sensibilidade de ninguém. Vivem uma fé baseada em sensações e conveniências. E quando são confrontados, respondem com frases como "Deus conhece meu coração" ou "O importante é o amor". Sim, Deus conhece o coração. E é justamente por isso que Ele reprova essas atitudes. Neste vídeo, você vai descobrir 6 maneiras de viver que têm sido adotadas por muitos cristãos, talvez até por você, mas que a Bíblia não aprova. Se você deseja realmente andar na luz, precisa reconhecer quando está pisando nas sombras. E às vezes, o maior ato de fé não é continuar, é parar, refletir e mudar. Fica comigo até o fim. Uma dessas formas de viver pode estar sabotando sua vida espiritual sem que você perceba. E hoje, Deus vai abrir os seus olhos. Primeira maneira de viver que Deus reprova: a omissão disfarçada de equilíbrio. Você já percebeu como, hoje em dia, muitos cristãos evitam se posicionar? Dizem que não querem polêmicas, que preferem o caminho do amor e da paz, quando na verdade estão apenas sendo omissos. A verdade é que existe uma multidão de crentes vivendo em cima do muro, achando que isso é equilíbrio. Mas aos olhos de Deus, isso é covardia espiritual. A omissão tem se tornado uma espécie de capa elegante para esconder o medo de desagradar. E é fácil se esconder atrás dela, porque parece nobre. Você diz que não quer ferir ninguém, que prefere evitar brigas, que seu papel é amar e não julgar. Mas a pergunta é: quem te disse que amar é se calar diante do pecado? Quem te ensinou que o silêncio é o mesmo que compaixão? Jesus nunca foi omisso. Ele era a própria paz. Mas isso não o impedia de ser firme. Ele não evitava conflitos quando a verdade estava em jogo. Ele não se escondia por trás de discursos amenos para manter a aparência de equilíbrio. Ele enfrentava o erro com coragem e denunciava o pecado com sabedoria. Porque amor sem posicionamento não é amor. É conivência. A Bíblia diz: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago 4,17. O bem, nesse caso, pode ser uma palavra de alerta, uma repreensão em amor, um limite que precisa ser imposto. Quando você se cala para preservar a própria imagem, você não está sendo neutro. Você está sendo ausente, onde Deus esperava que você fosse voz. Não confunda mansidão com passividade. Não confunda sabedoria com omissão. O verdadeiro cristão é pacificador, sim, mas ele nunca sacrifica a verdade em nome da paz aparente. Porque a paz que vem do Espírito Santo não é ausência de conflito, é presença de propósito. Se você tem vivido assim, escondendo sua fé para evitar desconforto, hoje é o dia de se reposicionar. O mundo não precisa de crentes silenciosos. Precisa de cristãos corajosos, que amam tanto que não aceitam ver outros caminhando para o abismo em silêncio. Segunda maneira de viver que Deus reprova: o ativismo religioso que esconde a ausência de intimidade. Há uma forma de viver que muitos aplaudem dentro da igreja, mas que Deus reprova em silêncio. É quando a pessoa está sempre ocupada com as coisas de Deus, mas completamente distante do próprio Deus. Faz, organiza, participa, canta, prega, ajuda, grava vídeos, dá conselhos, mas não ora, não se quebra, não se derrama, não ouve. Está ativa no ministério, mas inativa no secreto. Está presente na obra, mas ausente no altar. Esse ativismo espiritual é perigoso porque engana. Ele traz uma falsa sensação de que está tudo bem, afinal,
você está fazendo para Deus. Mas o próprio Jesus nos alertou que muitos naquele dia dirão: Senhor, em teu nome profetizamos, expulsamos demônios, fizemos milagres. E ele responderá: Eu nunca vos conheci. Mateus 7, 22, 23. O problema não está no fazer. O problema está em fazer sem comunhão, em transformar o serviço a Deus num escudo para não encarar a ausência de relacionamento com Ele. É como alguém que trabalha para o rei no palácio, mas nunca entra na sala do trono. Conhece os corredores, os protocolos, os outros servos, mas não conhece a voz do rei. Muitos usam o ministério como fuga. Fogem de enfrentar a própria alma, de lidar com suas feridas, de abrir o coração em oração, de admitir que precisam de restauração. E para disfarçar esse vazio, se envolvem em tudo. Estão em todos os cultos, todas as reuniões, todas as campanhas. Mas dentro delas há um silêncio gritante, uma intimidade esquecida, um secreto empoeirado. Deus não te chamou para ser apenas ativo. Ele te chamou para ser íntimo. Porque o céu não se move por performance, mas por rendição. Ele não está impressionado com sua agenda cheia, mas com seu coração quebrantado. O que sustenta o ministério não é a exposição pública, é o altar privado. E se você está servindo sem se alimentar, você está morrendo em nome da obra. Hoje o Espírito Santo te chama de volta para a comunhão, para a oração sincera, para a Bíblia aberta sem pressa, para o jejum que ninguém vê, para o louvor que nasce quando ninguém está olhando. Porque quem vive correndo para fazer tudo, mas esquece de estar com Deus, está vivendo uma vida que Ele não aprova. Terceira maneira de viver que Deus reprova: a autossuficiência disfarçada de maturidade espiritual. Existe um engano sutil que se instala na vida de muitos cristãos experientes. É a ideia de que, por já conhecerem a Bíblia, já terem vivido experiências fortes com Deus ou já ocuparem posições de liderança, não precisam mais depender tanto assim. Não precisam mais pedir direção com tanta frequência. Não precisam mais buscar com tanta intensidade. Já sabem orar, já sabem discernir, já sabem o caminho. Mas essa maturidade pode, na verdade, ser orgulho espiritual camuflado. Deus nunca chamou ninguém para andar sozinho. Ele não está à procura de filhos autônomos, mas de filhos dependentes. E quanto mais você amadurece espiritualmente, mais você entende que sem Ele você não pode nada. O problema é que alguns confundem conhecimento com suficiência. Acham que por saberem fazer, podem fazer sempre do mesmo jeito, que por terem resultados no passado, têm garantias no presente. A autossuficiência é traiçoeira porque ela se disfarça bem. Ela faz você continuar falando de Deus, mas sem ouvir Deus. Ela faz você aconselhar os outros, mas sem se quebrar mais em secreto. Faz você ensinar sobre fé, mas já não vive mais pela fé. Você começa a repetir padrões, fórmulas, estratégias que funcionaram antes. Mas o Espírito Santo não é previsível. Ele é vivo, ele é novo, ele é profundo. E se você tentar conduzir sua vida espiritual sem depender dele, vai estar apenas reciclando experiências antigas, sem gerar frutos verdadeiros hoje. Foi por isso que Sansão perdeu sua força sem perceber. Ele achou que, porque já tinha vencido antes, venceria de novo. Mas quando acordou, o espírito já havia se retirado, e ele nem notou, porque a pior parte da autossuficiência espiritual é que ela cega. Ela anestesia a percepção da presença. Você continua se movendo, mas já não carrega mais a unção. A maturidade de verdade não te leva à independência. Ela te leva à humildade. Quanto mais você cresce, mais entende que precisa dele em tudo, em cada decisão, cada passo, cada respiração. Porque não se trata do quanto você sabe, mas do quanto você se submete. Se ultimamente você tem vivido confiando mais na sua capacidade do que na presença, hoje é o dia de voltar ao primeiro amor. Ao lugar onde você sabia que sem Deus não dava para dar um passo. Porque uma vida cristã conduzida pelo próprio braço é uma vida que Deus reprova. Quarta maneira de viver que Deus reprova: a espiritualidade seletiva que obedece apenas o que convém. Muitos dizem amar a Deus, mas vivem como se pudessem escolher quais partes da Bíblia vão seguir.
São cristãos que obedecem quando a vontade de Deus coincide com a vontade deles. Mas quando o que está escrito exige renúncia, desconforto ou confronto pessoal, ignoram, relativizam ou simplesmente adaptam. Essa é a espiritualidade seletiva, uma fé feita sob medida, moldada pelo gosto e não pela verdade. Essa forma de viver é comum. Você vê gente que prega sobre santidade, mas não larga certos hábitos. Gente que diz que perdoar é bíblico, mas carrega mágoas antigas. Gente que diz que é servo, mas não aceita ser corrigido. Gente que diz que crê em promessas, mas vive com medo de obedecer. Porque seguir Jesus quando é fácil não é fé. Fé de verdade se prova quando custa. A Bíblia não é um buffet espiritual. Não foi feita para ser consumida por partes, conforme o apetite do dia. Ou ela é autoridade plena sobre sua vida, ou ela é apenas mais um livro bonito na estante. Deus não se agrada de uma obediência parcial, porque obedecer parcialmente é o mesmo que desobedecer de forma educada. Foi o que aconteceu com o rei Saul. Deus mandou destruir tudo, mas ele poupou o melhor do rebanho, dizendo que era para sacrificar ao Senhor. Uma boa intenção que desobedeceu uma ordem clara. E o profeta Samuel foi direto. Obedecer é melhor do que sacrificar. 1 Samuel 15:22. Porque Deus não quer gestos religiosos. Ele quer corações rendidos. Quando você escolhe apenas os mandamentos que te agradam, você não está sendo fiel, está sendo seletivo. Está tentando controlar um Deus que não negocia princípios. A palavra não é uma sugestão divina, é direção soberana. Não cabe interpretação humana onde Deus já foi claro. Se há áreas da sua vida onde você tem resistido à obediência, seja nos relacionamentos, nas finanças, nas emoções ou nas atitudes, hoje é o tempo de se alinhar por completo. Porque a fé seletiva nunca será aprovada no céu. E viver do seu jeito, mesmo usando o nome de Deus, ainda é viver longe da vontade dele. Quinta maneira de viver que Deus reprova: o conformismo espiritual disfarçado de esperar no Senhor. Existe um tipo de cristão que diz estar esperando em Deus, mas na verdade está parado, acomodado, inerte, usando a espera como desculpa para não se mover. Não busca, não jejua, não se posiciona, não muda. Diz que está no tempo de Deus, quando na verdade está escondendo sua passividade espiritual atrás de uma linguagem piedosa. Esse conformismo é sutil. Ele vem disfarçado de fé, mas é medo. Medo de errar, medo de tentar, medo de se frustrar. Então a pessoa decide não fazer nada. Espera uma confirmação, uma profecia, um sinal do céu para agir, mesmo quando a Bíblia já foi clara. E essa espera não é fé, é fuga. É paralisia disfarçada de prudência. A espera verdadeira é ativa, é cheia de expectativa, oração e preparação. É como quem sabe que a promessa está chegando e se alinha a ela com responsabilidade. Mas o conformismo é diferente. Ele se contenta com pouco. Justifica sua apatia dizendo que talvez não seja da vontade de Deus. E com isso, deixa passar oportunidades, palavras, direções e até milagres. Em João capítulo 5, Jesus encontra um homem paralítico há 38 anos, esperando ser colocado no tanque para ser curado. Quando Jesus pergunta se ele quer ser curado, ele não responde sim. Ele dá desculpas. Fala da água, da falta de ajuda, das dificuldades. E Jesus o cura, mas antes expõe o que estava por trás da espera dele. Passividade disfarçada de fé. Tem muita gente hoje vivendo assim. Não é que Deus não falou, é que a pessoa se acomodou. Espera um anjo mover as águas quando o próprio Jesus está dizendo: levanta, toma teu leito e anda. Espera a vida mudar, mas não muda as atitudes. Espera portas se abrirem, mas não dá um passo. Viver esperando algo que já foi revelado é rebeldia adormecida. Porque Deus já falou em sua palavra. Já te deu princípios. Já mostrou o caminho. E enquanto você se recusa a agir, achando que está sendo espiritual, está apenas enterrando dons, ignorando chamados e desperdiçando o tempo que o céu te deu. Hoje o Espírito Santo te chama a despertar, a se mover pela fé, a romper com o conformismo que tem vestido a capa da espiritualidade.
Porque esperar, quando Deus já mandou agir, é uma forma disfarçada de desobedecer. Sexta maneira de viver que Deus reprova: a dependência emocional de pessoas no lugar da dependência do Espírito Santo. Há muitos cristãos que parecem espirituais, mas na verdade estão emocionalmente dependentes de outras pessoas. Precisam constantemente da validação de líderes, da presença de conselheiros, da resposta de alguém mais maduro para sentirem que estão caminhando bem. Não oram se ninguém estiver junto. Não tomam decisões se não ouvirem uma opinião externa. Não jejuam, não se quebram, não buscam. Esperam que os outros façam isso por elas. Essa é uma das formas mais silenciosas de imaturidade espiritual. Quando você troca a voz de Deus pela opinião dos homens. Quando você coloca mais confiança nas palavras de alguém do que na direção do Espírito. Quando você transfere sua responsabilidade espiritual para quem está ao seu redor, como se a sua fé dependesse do fogo de terceiros para continuar acesa. Deus usa pessoas, sim. Ele levanta líderes, mentores, amigos espirituais, mas nunca para substituir o lugar que é exclusivamente do Espírito Santo. Ele é seu consolador, seu conselheiro, seu guia, sua força. E enquanto você depender dos outros para ouvir a Deus, você nunca vai amadurecer na fé. Vai sempre precisar de alguém para confirmar o que o céu já te mostrou, como se a voz de Deus precisasse ser terceirizada. Em Jeremias 17:5, a Bíblia diz: Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e afasta o seu coração do Senhor. Se isso não significa que você não pode confiar em ninguém, mas sim que você não pode basear sua vida espiritual na estrutura de outro. Porque, quando essa pessoa faltar, sua fé desaba junto. Deus está chamando essa geração de volta ao secreto, ao lugar onde a voz dele é suficiente, onde a confirmação vem da paz que o Espírito dá, onde a fé se fortalece pela palavra, não pela presença constante de terceiros. Ele está te ensinando a andar por conta própria, espiritualmente falando, a se alimentar da verdade, a buscar por si mesmo, a crescer sem depender da espiritualidade alheia. Se você ainda sente que só é forte quando alguém te sustenta, é sinal de que sua raiz ainda não está profunda. E Deus não te chamou para ser vaso carregado. Ele te chamou para ser fonte. Hoje, Ele quer te libertar dessa dependência emocional disfarçada de comunhão. Porque só depende do outro quem ainda não aprendeu a depender do Espírito. Essas 6 maneiras de viver estão tão normalizadas no meio cristão que muitos nem percebem que estão trilhando um caminho que Deus reprova. Acham que estão servindo, esperando, obedecendo, amadurecendo, mas no fundo estão apenas se distanciando da essência do Evangelho. Porque a verdade é que não basta parecer certo diante das pessoas. É preciso estar em alinhamento diante de Deus. Deus não se impressiona com palavras bonitas, com rotinas cheias, com posturas que soam espirituais. Ele olha o coração. E ele sabe quando você está usando o equilíbrio para fugir do confronto. Quando está usando o trabalho na obra para esconder a ausência de intimidade. Quando está usando a maturidade para se afastar da dependência. Quando está obedecendo só o que convém. Quando está se acomodando e chamando isso de espera. Quando está se apoiando em pessoas para evitar ouvir diretamente a voz do Espírito. A boa notícia é que se você reconheceu alguma dessas formas em sua caminhada, ainda há tempo de se alinhar. Ainda há tempo de voltar. Deus não te expõe para te envergonhar. Ele te revela para te restaurar. E hoje, Ele está chamando você de volta para um viver verdadeiro, inteiro, sem disfarces espirituais. Escreva aqui nos comentários: eu quero viver como Deus aprova. Isso é mais do que uma frase. É um compromisso com a verdade. E se esse vídeo falou com você, clique agora no próximo que está aparecendo na tela. Nele, você vai descobrir atitudes que parecem normais para os cristãos, mas que a Bíblia chama de pecado. Não pare por aqui. Deixe o Espírito te moldar até que cada área da sua vida reflita de fato a vontade de Deus.